Olá, boa tarde a todos. Hoje, sábado, 4 de abril de 2020, como eu havia prometido a vocês, citado ontem numa live que eu fiz, a gente mostrou esse artigo e eu estou aqui, trouxe o resumo deles para vocês. Então, tá aqui o artigo, o nome dele é Relação de pontos de acupuntura e os meridianos com o tecido conjuntivo. Então, a doutora Langevin, ela é acupunturista e estuda muito tecido conjuntivo e faz essa relação disso com a dor. Então, acredita-se que os meridianos da acupuntura constituam canais que conectam a superfície do corpo a órgãos internos. Então a gente já sabe disso, não precisa ser estudioso da acupuntura para saber que quem trabalha com a medicina tradicional chinesa fazem essa ligação através dos meridianos, né? E aí a hipótese dela é que esses planos eles são representados pelo tecido conjuntivo. E aí ela fez imagens de ultrassom mostrando o plano de clivagem desse tecido que penetra da superfície da pele até o músculo, tá certo? E aí, para testar isso aí, ela fez um mapeamento do ponto de acupuntura num braço e encontraram 80% de correlação entre a localização do tecido conjuntivo, os trilhos do tecido conjuntivo, o que a gente chama de cadeia miofacial, trilhos anatômicos, entre esses meridianos. Então, muito interessante, tá? E aqui ela dá a introdução, e aqui, ó, como vocês podem ver, olha que interessante. Aqui são os trilhos, os meridianos, e aqui especificamente os pontos de acupuntura. Então, ela agulhou exatamente no ponto e fez agulhamento fora do ponto. É isso que vocês vão ver aqui, como é que isso funcionou. Então, qual que é a resposta biomecânica a quando você agrega uma agulha? Você tem ali, em estudos em humanos, eles mediram a força de arrancamento. O que é a força de arrancamento? É o poder que a agulha tem, que o corpo tem de agarrar a agulha. Quem trabalha com agulhamento seco sabe disso. Quando você põe a agulha em alguns locais, o tecido agarra, tá certo? Então ele mediu a força desse arrancamento nos locais de acupuntura, nos pontos dos meridianos e nos pontos que não são dos meridianos, sem ser nos pontos de acupuntura. E aí eles descobriram que a força de arrancamento era maior, 18% nos pontos do que nos pontos controle. O que são os pontos controle? São os pontos que não são os pontos da acupuntura, esses aqui, tá certo? Aqui são os pontos de acupuntura e fora daqui são os pontos controle. Então, acredito, ela teve esse teste e a força de agarramento da agulha é bem maior nos pontos de acupuntura, tá certo? E aqui sem a visão energética da coisa, apenas a visão mecânica, tá? Aí ela diz aqui, o aperto da agulha não é exclusivo dos pontos de acupuntura, mas é muito mais aprimorado nesse ponto. O que isso quer dizer? Se você quiser agulhar e quiser pegar uma quantidade maior de tecido conjuntivo, se você tiver um mapa desse meridiano, você não precisa saber nada da acupuntura, mas você vai saber que ali você tem um ponto de agarramento maior, uma quantidade maior de tecido conjuntivo, uma interconectividade maior, tá certo? Dá uma olhada aqui, ó. Embora previamente atribuído a uma contração do músculo, mostramos que o aperto que dá na agulha não é a contração muscular, mas envolve tecido conjuntivo, que é a fáscia, tá certo? Esse acoplamento permite que o movimento da agulha, a gente fazendo a rotação, puxe e deforme o tecido conjuntivo ao redor da agulha. E aí você emite um sinal mecânico. Então, mais uma vez, não estamos falando de canais de energia. Estamos falando de efeito mecânico. E aí, para isso, você dá um giro para o mesmo lado. Um giro não, um giro para o mesmo lado. Se você ficar girando em lados opostos, você não vai ter esse poder de acoplamento. Então, o correto é girar
sempre no mesmo sentido a agulha. E aí ele mostra aqui, como eu mostrei lá na live ontem, 1 giro, 2 giros, até 7 giros, o poder de enovelamento desse tecido conjuntivo que a agulha faz, tá certo? É muito legal. A importância de estabelecer um acoplamento mecânico entre a agulha e o tecido é que os sinais mecânicos, aqui mais uma vez, são cada vez mais reconhecidos como importantes mediadores de informação a nível celular. Então, quando você está fazendo isso, você está colocando ali sinais mecânicos que vão dar informações a nível celular, seja bioelétricos ou bioquímicos, tá certo? Isso leva a efeitos incluindo a polimerização de actina celular, ativação de sinalização, expressão gênica, síntese de proteína e modificação da matriz extracelular. Principalmente isso aqui, quando você quiser síntese de proteína e modificar a matriz extracelular, aí como eu falei, a gente usa o giro da agulha, esquecendo a parte do dry needling para pontos gatilhos, a gente vai utilizar ela para síntese de proteína e modificação da matriz extracelular. Você quer quebrar a aderência, você utiliza esse princípio mecânico aqui, tá certo? Evidências sugerem que tanto a rigidez de tecido quanto os potenciais elétricos induzidos pelo estresse são afetados pela composição da matriz de tecido conjuntivo, pela fáscia, e que alterações na composição da matriz extracelular respondem ao estresse mecânico, podem ser uma importante forma de comunicação entre as células, tá certo? A manipulação da agulha pode causar modificações duradouras, que é o que a gente quer, na matriz extracelular ao redor da agulha, que por sua vez influencia várias populações de células. Isso aqui eu já falei. Mas olha o principal aqui, a matriz do tecido conjuntivo, por exemplo, fibroblastos, que é exatamente a célula que a gente quer quando ele produza lá o colágeno, não é isso? Então, muito importante. Os meridianos da acupuntura tendem a estar localizados ao longo dos planos faciais. Então, existe esse acoplamento, existe esse casamento em 80% do meridiano da acupuntura. O resultado que se tem quando se trabalha com acupuntura é o mesmo que você tem quando trabalha os trilhos faciais ou as cadeias faciais, tá certo? Isso é muito interessante. Aqui o artigo mostra como fizeram o estudo, aqui o mapeamento dos músculos, os pontos de acupuntura que eles agulharam. Ou seja, os achados sugerem que a localização dos pontos de acupuntura que são determinados empiricamente pelos chineses antigos, se baseava na palpação de locais discretos ou orifícios onde a agulha pode acessar maior quantidade de tecido. Então, o que é que ela sugere? Que quem inventou, os criadores dos pontos de acupuntura, fizeram isso através de palpação, onde ele achava que ali tem uma maior quantidade de tecido. Ali onde tem a clivagem, o ponto de encontro desses tecidos conjuntivo, é exatamente no ponto de acupuntura. Muito interessante isso, né? Então, com base nessas descobertas e em nossos resultados, propomos que os gráficos de acupuntura possam servir como um guia para você inserir agulha nos planos intersticiais do tecido conjuntivo. Não precisa saber da medicina tradicional chinesa, é um guia, porque ali vai ter locais de maior concentração de tecido conjuntivo, onde a manipulação da agulha vai resultar em maior estímulo mecânico. E você vai ter um efeito terapêutico maior nos pontos de acupuntura, pelo menos parcialmente explicado pelos sinais mecânicos mais poderosos e efeitos justamente nesses pontos. Então, acredita-se que os meridianos da acupuntura formam uma rede em todo o corpo, conectando os tecidos periféricos entre si e as vísceras centrais. O tecido conjuntivo intersticial também se encaixa nessa descrição. Olha, gente, a descrição dos meridianos é a mesma que eu sempre dei aqui em outras aulas da fáscia, que ele é uma rede de tecido que é contínua, ó, rede contínua, que pega periósteo, perimísio, perineuro, pleura, peritônio, meninge. Tudo isso aqui se encaixa exatamente com o conceito da fáscia. Se você for olhar lá nos artigos que tem aqui, a fáscia tem exatamente essa condição. Quando a gente diz o que é a fáscia, a nomenclatura diz exatamente, casa muito com isso aí.
Além disso, como a estrutura e a composição bioquímica do tecido conjuntivo intersticial respondem a estímulos mecânicos. Então, o estímulo mecânico que a gente dá ali, você vai ter resposta química. Por isso que eu digo, é muito sensorial. A liberação miofascial, colocação de agulhas, tudo isso é sensorial. Você tem estímulos, a gente chama de mecanotransdução. Você tem estímulo dentro da célula, né? E aí desempenha um papel importante e fundamental na integração de várias funções fisiológicas. Então a gente afeta fisiologicamente o corpo e a célula através da manipulação facial. Por exemplo, neurosensorial, circulatória, imune, como níveis ambientais de estresse mecânico. Então, em vez de ver os pontos de acupuntura como entidades discretas, propomos que pontos de acupuntura possam corresponder a locais de convergência em uma rede de tecido conjuntivo que permeia todo o corpo. Então, são os locais de convergência. Tem uma linha de estudos do Stecco que ele chama ali de pontos de convergência também, mas tem outro nomezinho que ele dá. Então, cada um utiliza uma nomenclatura. O que a gente tem que entender é que são canais de convergência de todo o corpo, né? São os pontos. Então, é muito interessante, ó, ele faz aqui nessa tabela o resumo entre o modelo fisiológico e o modelo da acupuntura. Então, o meridiano significa o quê? Tecido conjuntivo. Os pontos de acupuntura são os canais de convergência. E por aí vai. É uma tabela muito interessante, um artigo muito legal. E fica aí para vocês, como eu havia prometido, degustem ele. E para a semana a gente tem mais artigo. Forte abraço.